Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, eu irei, mas voltarei e vos receberei para mim mesmo. É o arrebatamento que vai acontecer. Receberemos um novo corpo que nunca envelhecerá, nunca terá doenças e nunca morrerá. Hoje com o pastor Joseph Prince. Quando estive na Inglaterra, peguei um ônibus até o lugar onde essa igreja se encontra. A estrutura original é a mesma. Eles renovaram a parte interior, mas o prédio está lá. Eu gostei muitíssimo de participar daquele culto, por saber que Spurgeon pregou naquele templo. O chamado príncipe dos pregadores. Certa feita, quando ele foi visitar um dos membros da sua igreja, era uma senhora, a qual ele estimava muito. Ela estava agora doente, acamada, em uma pequena casa, e quando visitava aquela senhora, Spurgeon disse que ele notou várias fotos e vários quadros. Isso foi no século XIX, e eles não tinham fotografias como nós temos hoje, mas tinham muitas ilustrações que ela colocava em quadros. E ele percebeu um pequeno pedaço de papel que chamou sua atenção. E ele foi ver o que era, e olhou de perto, colocou seus óculos e olhou, e viu que dizia, isto é um testamento, escrito por tal e tal e tal. E ele disse para ela, você sabe que isso é um testamento? E ela disse, eu trabalhava para um homem, e ele tinha uma grande casa e muita terra, uma mansão que mais parecia um palácio. Ele não tinha filhos e tinha uma vida solitária. Eu era um dos poucos conhecidos e eu trabalhava para ele, limpando a sua casa. Ele tinha outros empregados também, mas antes de ele falecer, ele era muito rico e me deu esse pedaço de papel. Eu amava muito aquele senhor, ele era muito estimado por mim. Sempre o quis bem durante o tempo que eu trabalhei para ele. Eu guardei isso como uma lembrança dele e coloquei num quadro. Ela não sabia ler, por isso trabalhava ainda tão duro. Ela foi a governanta da casa. Durante todos os anos que trabalhou ali, não sabia que era a herdeira. Toda aquela terra pertencia a ela. É a mesma história de muitos crentes. Uma das coisas mais tristes que Deus disse a Josué no final da sua vida é que ainda tinha muita terra para ser possuída. Diz a Bíblia que quando Josué era velho e cansado em dias, Deus lhe disse, tem muita terra para ser possuída. Obadias, capítulo 1, diz algo que o povo de Deus precisa entender. Diz, mas no Monte Sião, o lugar do povo de Deus, haverá livramento e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Uma coisa é ter herança, outra coisa é herdar. Uma coisa é ter possessões, outra coisa é possuir. Posso ter um amém, irmãos? E a nossa herança é rica, é poderosa, não é somente para essa terra, mas também para os céus. Vou tentar explicar com clareza. A cláusula principal dessa herança é que você herda toda a terra, bem como o universo. Você sabia? Estou falando de herdar e não lutar por algo. Existe uma diferença entre herdar e lutar por algo. Você é herdeiro. Quando você herda algo, essa herança não tem nada a ver com você ser bom ou mal. Na verdade, a palavra herdeiro, no grego, no Novo Testamento, é definida como alguém que recebe a sua parte da possessão por direito de filho. É por isso que quando Deus deu o Espírito, quando Jesus ressuscitou dos mortos, os que estavam na lei eram népios. A palavra népios no grego é criança pequena, e Jesus fez daqueles que creem nele filhos.
Uma criança, mesmo que tenha possessões e seja herdeiro, não pode desfrutar, não pode dirigir o carro do seu pai. Mas um filho crescido pode desfrutar. Alguns acham que Gálatas 4 fala de crescimento espiritual, mas não fala disso. Mas diz que sob a lei, Israel era um menino. Sob a graça, é um filho crescido. Jesus veio trazer filiação. Filiação Jesus veio trazer. Quando você encontra a palavra adoção de filhos, a palavra adoção não está no original grego. A palavra no grego é hosteia, que quer dizer posicionamento como filho. Jesus veio para fazer de cada crente um filho. No momento que você crê, você se torna filho crescido. Aos olhos de Deus, você é um filho maduro. Existe crescimento espiritual, mas aqui não fala disso. Amém? Ele está falando que Israel, por exemplo, sob a lei era um menino. Sob a graça, é um filho crescido. Vocês me acompanham? É por isso que Deus prometeu ao pai Abraão que sua descendência possuiria a terra. Deus falou claramente que a terra seria deles. Mas eles lutam muito para manter esta terra. Todo dia vemos isso nos noticiários. Pregar nos nossos dias é fácil. É só mostrar o jornal para as pessoas. Todas as profecias estão se cumprindo. Durante o tempo de Ezequiel, a Rússia não existia. Quando Ezequiel pregou, era um sistema tribal, diferentes tribos, divididas em clãs. E ainda assim ele fala de uma nação chamada Rosh, em hebraico, Rússia, terra de Magog e chefe de Meseque, que é a palavra antiga para Moscou e Tubal. Em Ezequiel 38 diz que eles virão contra Israel. E a indignação do Senhor subirá à sua face e ele os destruirá. Isso acontecerá antes ou depois do arrebatamento? Alguns estudiosos dizem que acontecerá depois, outros dizem que antes. O fato é que o arrebatamento acontecerá para você que crê. Antes da grande tribulação ocorrer, a Bíblia diz que nós somos salvos e seremos livres da ira de Deus. A tribulação é o dia da ira do Senhor. Nós não vamos passar por isso. Seremos livres da ira. Vocês me escutam? Nos nossos dias não é muito popular falar sobre o arrebatamento. Em muitos lugares fazem até pouco caso desse ensinamento. Mas Jesus ensinou. Amém? Especialmente no cenáculo. Os ensinamentos do cenáculo são para a igreja. Mateus 24 é para os judeus. Por isso diz que a fuga se dará no sábado. Nós não guardamos o sábado, guardamos o domingo, o dia do Senhor. Amém? O fato é esse, irmãos. Escute com cuidado. A mensagem da graça é a mensagem da herança. Por que se ataca tanto a graça? Porque somente a graça pode nos dar a herança. Preste atenção no que eu vou dizer. Por que Israel tem dificuldade de manter a sua terra? Porque estão sob a lei. Estão sob a lei porque não aceitaram Jesus como Messias. Assim estão lutando, tentando conseguir o direito para manter a terra, quando a terra é dada pela graça. Vamos ver aqui Romanos capítulo 4, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo tem tudo a ver com herança, herdeiro do mundo. A promessa é ser herdeiro do mundo. Se eu estivesse fazendo agora uma prova com vocês e fizesse essa pergunta, qual a promessa dada a Abraão por Deus? Você diria ser herdeiro do mundo. A palavra mundo é cosmos, que na verdade quer dizer não somente a terra, mas todo o universo. Um dia veremos isso acontecer na sua plenitude quando Jesus voltar, a quem pertence todo o poder. Ele é o rei por direito da terra e ele reinará em Jerusalém e não existirá mais morte, amém? Não existirá mais enfermidade, amém? Não mais hospitais, porque esse rei será cheio de misericórdia. Seu coração é cheio de gentileza. Que rei! Napoleão pensou que era ele. Alexandre pensou que era ele. Mas no final eles se corromperam. Somente o rei regerá com justiça para sempre. Justiça, equidade, amor. E a terra prosperará, sem ninguém tentar destruí-la, sem ameaças. Deixemos o mundo de lado e olhemos para Jesus, como ele é lindo. Às vezes é bom olharmos verticalmente e depois olharmos para cima e ver como ele é lindo.
e nos lembrarmos de suas promessas. Note aqui a promessa que ele seria herdeiro do mundo. Você pode ser herdeiro do mundo se você está doente, deitado em uma cama. Assim, dentro da promessa de ser herdeiro do mundo está a saúde. Você pode ser herdeiro do mundo quando você não tem dinheiro para viver num bom lugar? Não pode alugar, muito menos comprar. Se você não tem dinheiro nem para alugar, você pode ser herdeiro estando sempre duro? Não. Por isso, dentro dessa promessa de ser herdeiro do mundo também está a provisão. Vocês me escutam? Pode alguém estar tomando remédios o tempo todo porque está sempre deprimido e ser herdeiro do mundo? Não. Por isso, ser livre da depressão faz parte da herança. Deus sempre nos dá a promessa maior, porque a maior inclui a menor. A promessa que Abraão seria o herdeiro do mundo fala da herança. É por isso que você precisa entender isso. E é por isso que o diabo luta contra a mensagem da graça. A mensagem da graça pela fé. Porque a promessa que Abraão seria herdeiro do mundo não foi somente para Abraão e sua semente, através da lei, mas através da justiça pela fé. Essa promessa não vem pela lei, é pela justiça da fé. Israel está tentando conseguir pela lei e pelos méritos. Amém? Mas essa promessa só vem pela justiça da fé. Em outras palavras, irmãos, nós temos que trazer para o nosso espírito essa mensagem. Se isso é verdade, quando você está enfermo, você não tenta ser curado. Somente confesse a sua justiça de Deus em Cristo. Assegure-se da consciência da justiça e você terá fé para ser curado. Busquem primeiro o reino dele, não o seu. O dele, não suas realizações. A dádiva da justiça dele. E todas essas coisas serão acrescentadas. Amém? Existem adendos e bônus, coisas que estão relacionadas à justiça dele. Muitos de nós, quando não temos dinheiro, tentamos resolver a situação pedindo empréstimo com um amigo. Quantos já perceberam que, quando fazemos isso, quase sempre destruímos uma amizade? Mas o fato é que nós tentamos resolver nosso problema de forma vertical através de um homem. Mas a Bíblia diz que se você vier a Deus e disser, eu sou a justiça de Deus em Cristo, e você crer, e estudar, e entender, no meu livro, O Poder de Crer Certo, eu falo a respeito disso, justiça pela fé. Por isso é bom entendermos 1 João 1,9, que diz que ele nos purifica de toda a injustiça. Amém? Só assim podemos ser justos perante Deus. Mesmo uma menina, se ela sabe que está vestindo uma roupa linda, sua mãe comprou para ela um vestido e ela não quer sujar o vestido. Se as suas amigas pedirem a ela para brincar na lama, ela não vai querer, porque ela sabe que tem um novo vestido. Ela é consciente. Digam-me, o que faz alguém pecar mais? Saber que é puro pela fé, justo pela fé, tem o dom da fé, ou achar que está imundo? A Bíblia diz aqui que a promessa não vem através da lei, mas através da justiça da fé. O inimigo vê esse versículo e ele quer promover a lei e quer degradar a justiça pela fé. Ele vai atacar e tentar desmoralizar qualquer um que prega sobre a justiça da fé. Porque se acreditarem na promessa que serão herdeiros do mundo, isso vai acontecer na vida deles. E eu declaro para vocês que vimos isso na prática quando adquirimos esse templo. Não porque somos bons, não porque somos diligentes, não porque somos líderes fantásticos, não porque o pastor é incrível. Não, é porque nós herdamos sem esforço. Em Singapura, onde terrenos são escassos. Veja o nosso templo, irmão, quase $500 bilhão. Quando perguntam como você fez isso, eu respondo, eu não sei como. É algo extraordinário, irmãos, nessa terra onde não tem terreno. Mesmo com todas as ofertas de vocês, como conseguimos tantos milhões? Isso é incrível. Você sabe por que eu disse isso? O que estou dizendo é que no natural isso seria impossível. É sobrenatural. O que posso dizer é que estamos herdando. Nós estamos herdando. O meu ministério não é porque sou um grande pregador. Veja, se você fosse o diabo, e eu sei que você não é o diabo não é bonito assim. Verdade? Se você fosse o diabo e quisesse impedir as pessoas de receber herança, o que você faria? Promoveria a lei.
E você diria assim: eu sei que vocês não são salvos pela lei, são salvos pela graça, mas depois tem que guardar a lei. É isso que ele faz. Ele rouba a confiança, ele rouba a consciência da justiça, ele faz que o homem olhe para ele e não para Cristo, o mantém aprisionado, e o resultado é impiedade e a prisão do pecado. Vocês me escutam? Eu tenho aqui um testemunho que recebemos de um homem, eu li semana passada, e ele é da cidade de Hong Kong e ainda vive lá. Ele disse: eu cresci numa família problemática e meu pai era emocionalmente ausente e minha mãe sofria de ansiedade. Eu sentia a necessidade de conquistar o amor e o reconhecimento do meu pai. Por isso eu me tornei muito inseguro. Desenvolvi um temperamento agressivo e arrogante. Na escola era rejeitado pelos meus pares. Essa experiência me fez radical, egoísta, ambicioso e cínico acima de tudo. Pessoas que experimentam rejeição têm todo tipo de problemas. Em 2004, eu me senti enfermo com uma condição na pele desconhecida. Minha pele inchou e eu experimentava extrema alergia. Mal podia dormir à noite por causa desse problema. Como advogado, tinha muito trabalho, mas não tinha energia. Os doutores não encontravam a cura. Busquei outras ajudas espirituais, mas não funcionou. Meus medos aumentaram e fiquei ansioso e com ataques de pânico. Foi uma alegria quando minha namorada, agora minha amada esposa, me levou para a igreja em Hong Kong em 2006. Eu recebi Cristo um ano depois. Minha vida não mudou de forma perceptível. Eu fui ensinado que precisava realizar atos para que agradasse a Deus e Ele me abençoasse. Nessa igreja ensinavam que a salvação podia ser perdida. Veja o resultado de crer nisso. Ensinavam que se vivesse uma vida de impiedade, terminaria no inferno. Por esse motivo, tinha dificuldade de crer que Deus me amava e ainda sentia que estava debaixo de maldição. Mais tarde, minha vida foi totalmente transformada quando um certo irmão me apresentou as mensagens sobre a graça. Meu mundo e minha percepção da fé mudaram radicalmente. Pela primeira vez me senti liberto da maldição, completamente. E a abundância do amor inundou meu coração e abençoou os que estavam ao meu redor. Veja isso. O resultado da segurança é que você não se torna mais egoísta. Quando você tem dor de dente e você está inseguro fisicamente, você pensa em quem? Você não se importa com ninguém, nem com sua família, você pensa em você. Mas vamos continuar a história desse rapaz. Ele disse: a abundância do amor fluiu na minha vida. Eu tenho pregado a palavra para minha família e para os meus amigos que não são crentes. Agora já é um evangelista. Pregar as boas novas não é isso. Eu estou pregando o evangelho. Você tem que guardar a lei. Você é um pecador. Isso não é pregar o evangelho. As boas novas você não consegue parar de compartilhar. Quando você conhece um restaurante que serve boa comida, você diz para os seus amigos: você tem que ir lá, e você se torna o evangelista daquele estabelecimento. Não dá para ter esse entusiasmo pregando lei. Voltemos ao testemunho. Essas últimas palavras foram minhas, não foi o testemunho. Tenho estudado também os ensinamentos do pastor Prince sobre orar em línguas, e uma paz inimaginável tem invadido o meu ser quando eu oro. Agora exercito ouvindo as mensagens do pastor Prince. E escuto sempre que tenho tempo. Eu sinto uma paz tremenda e uma alegria só por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero continuar pregando a mensagem da graça, especialmente para a comunidade chinesa. O meu plano é passar essa mensagem da graça às pessoas ao meu redor. Meu desejo é que todos os meus compatriotas na China se beneficiem com a pregação do pastor Prince. Aleluia! Ele tem uma visão para a China. Amém. O evangelho está se espalhando. Existe uma revolução da graça acontecendo. O texto em Romanos nos diz que nós somos herdeiros. E o texto continua dizendo: porque se os que são da lei, aqueles que são do sistema de méritos, são herdeiros, logo a fé é vã. E a promessa, essa promessa de ser herdeiro do mundo é aniquilada. Veja isso. Entender esse versículo é vital. Por quê? Se você perguntar ao crente o que aniquila a fé, ele vai dizer o pecado. Você há de convir
que a maior parte dos crentes, seja aqui ou seja na América, e você perguntar o que aniquila a fé, ele vai dizer o pecado. Eu sou contra o pecado, mas essa resposta não é bíblica. Ninguém ousa dizer que a lei aniquila a fé, mas a Bíblia diz, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã. E a promessa é aniquilada. E isso explica porque alguns crentes sinceros estão lutando contra coisas que Jesus já levou na cruz. São pessoas santas, mas estão lutando. Não são pessoas ímpias, desonestas nos seus negócios. São pessoas honestas e boas, mas elas pensam que têm que ser boas para merecerem a cura. Mas quando você é curado, aí você se torna bom. Mas deixemos que pecadores recebam a cura. Pecadores também podem receber a cura. Quem você acha que recebeu a cura quando Jesus estava aqui? Foram os pecadores. Se pecadores podem receber a cura, por que alguns crentes não recebem? Seria porque eles sabem quais são os 10 passos para não serem curados e por isso se ocupam com eles mesmos, olham para eles mesmos quando deviam olhar para Cristo. Aqueles que eram pecadores não olhavam para eles, eles olhavam para Cristo e eram curados. E a cura faz parte da herança. Vocês me escutam? Se você quer saber mais, veja Gálatas capítulo 4, que fala a respeito da herança também. Paulo diz, dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Ele escrevia para crentes. Romanos fala que não podemos ser justificados pela lei, certo? Gálatas foi escrito para crentes também e diz que nós não podemos ser santificados pela lei. É impossível viver uma vida santa através da lei. Tem alguns que dizem, eu não sou justificado pela lei, mas vivo uma vida santa pela lei. Gálatas é para você. Você que crê no outro evangelho. Dizei-me, ele escreve, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. Prepare-se para uma aula expositória de tipologia, pelo mestre apóstolo Paulo. Veja, está escrito que Abraão teve 2 filhos, Isaque e Ismael. Um da serva, Ismael foi filho de uma mulher que era serva, o outro da livre, a esposa legítima, que era Sara, e este era Isaque. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, nasceu do esforço humano, quando Abraão podia gerar. E o da livre foi Isaque, que nasceu como resultado de uma promessa quando Abraão tinha quase 100 anos. Ele não podia gerar mais. Veja isso. O que se entende por alegoria, essas 2 mulheres, essas 2 crianças são simbólicas. Porque estas são as 2 alianças. Agar e Sara, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar, a serva. Monte Sinai é onde os 10 mandamentos foram dados. Mas a Bíblia diz que tudo que nasceu do Monte Sinai produz servidão. Você entende isso? Está muito claro o que essa montanha significa. Simboliza a serva Agar, que produz escravidão. E essa escravidão não é somente escravidão espiritual, mas mental, física, financeira, todo tipo de escravidão. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, caso você não tenha entendido, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Jerusalém agora está sob a lei. Amém? Versículo seguinte. Mas a Jerusalém que é de cima, Sara, é livre, a qual é mãe de todos nós. E ele cita Isaías 54, que fala sobre a fertilidade de Sara, aqueles que estão sob a graça. Versículo 28. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque, mas como então aquele que era gerado segundo a carne, que era Ismael, gerado pelo esforço. Perseguia o que era segundo o Espírito. Assim é também agora. É sempre o filho da lei que persegue o filho da graça. Nunca é o filho da graça que persegue o filho da lei. Preste bem atenção em quem está cumprindo o novo mandamento de amor de Jesus.
Veja, existe quase que um ódio religioso contra aqueles que ensinam a graça. Chega a ser amedrontador. Pastores, não devemos querer controlar o povo com medo e intimidação. Queremos que eles tenham cuidado para não cometer erros, constrangidos pelo amor de Cristo. O amor é permanente, o medo não. Eu me lembro no início dos anos 90, quando aconteceu a guerra no Golfo, que as igrejas americanas ficaram superlotadas, na época. Mas depois esvaziaram. Você não pode ir à igreja porque tem medo. Pode até começar indo por medo, mas não permanece por causa do medo. Pastores e líderes, entendam isso. Medo e intimidação não mantém pessoas na igreja. Versículo 30. Mas o que diz a Escritura? O que a Bíblia diz? O que é que a palavra diz? Lança fora a escrava, lança fora Agar, o sistema do Monte Sinai. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum filho da escrava herdará com o filho da livre. Isso é sério, irmãos. Vocês sabem por que as pessoas se levantam contra a graça e o diabo está por trás disso? Eles não querem que o povo de Deus herde sem esforço. O que significa herdar? Você tem um só filho e ele é mau. Se você morre, ele herda a sua propriedade. Herança não tem a ver com performance. Mas na herança está o Espírito Santo que nos unge e capacita a viver uma vida santa. Não somos santos pela lei. A graça produz santidade. Olhamos para Jesus, nosso coração é cheio, compartilhamos as boas novas, somos generosos com o nosso dinheiro, cumprimos nossas promessas. Pastor, o senhor quer dizer que ninguém na sua igreja está vivendo em adultério? Esses idiotas existem em todas as igrejas. São aqueles que acham que é possível colocar um pé em um barco e o outro no outro barco. Pensam que são espertos, mas estão vivendo um conflito emocional em seu interior. É maravilhoso ter paz. Quando eu olho para minha esposa, uau, ela é tudo que eu quero. E tudo que eu quero é ela. No próximo programa, Deus espera até que você cresça, esteja forte, para que esteja apto para receber as suas bênçãos. obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.